vocês? Boa noite! Quem está falando é Ana Irene. Desejo boas-vindas a vocês que estão participando da nossa segunda aula da Semana da Ventilação Mecânica Segura. Esse momento que eu planejei com o intuito de que vocês sintam mais segurança ao manusear o ventilador e que também vocês consigam ofertar mais segurança aos pacientes de vocês. Consigam manejar o ventilador de forma que minimizem os riscos, minimizem as lesões para os seus pacientes, tá ok? Quem não assistiu a aula passada, eu peço para que vocês voltem e assistam a aula passada. Lá eu falei de alguns conceitos da ventilação mecânica mais básico. Lá eu também falei dos principais erros que os profissionais cometem ao ajustar o ventilador. Então eu queria muito que vocês pudessem voltar e assistir também o que foi falado lá na primeira aula, tá certo? Continuando, a aula de hoje ela é sobre assincronia paciente-ventilador. Esse tema ele está sempre no meu top 1 de perguntas no Instagram. Então, as pessoas, elas sentem muitas dúvidas, não é só você que está me assistindo, mas é todos os colegas, todas aquelas pessoas que estão nos grupos de WhatsApp, que vêm e me perguntam, Irene, eu não entendo, é o que eu sinto mais dificuldade. E por que será que é tão difícil? Será que é tão difícil mesmo aprender assincronia paciente e ventilador? Ou será que tem alguma forma de facilitar esse aprendizado? Será que tem alguma forma de descomplicar mais esse aprendizado, né? Então, eu costumo dizer que tem duas razões para que seja tão difícil você aprender assincronia. A primeira razão é que, efetivamente, é um tema muito atual. Então, se você tem da minha idade para lá, você não viu isso na graduação. E na maioria das vezes, até alguns anos atrás, você nem tinha ventiladores mais modernos dentro da sua UTI. Então, é algo atual e como tudo que é novo, a gente demora um certo tempo para se habituar, para conseguir manejar. É tipo quando a gente tinha o celular, né, o tijolão lá, aquele Motorola, e a gente foi evoluindo para celulares mais modernos, depois para uma tela com touch, depois para ter internet direto. Então, teve um tempo de aprendizado para que a gente soubesse manusear esses recursos como a gente sabe hoje, né? À medida que as coisas vão se atualizando e que as pessoas já vão aprendendo de uma maneira mais atualizada, às vezes fica mais fácil para quem está aprendendo agora do que quem aprendeu da forma antiga, tá? Mas isso não quer dizer que a pessoa que trabalha mais tempo não possa aprender ou que a pessoa mais nova já saiba de tudo. Não quer dizer isso, tá? Então, estou apenas comparando, exemplificando que assim como tudo que é novo, a gente demora um tempo para se acostumar. Segundo fator, é efetivamente algo difícil a gente tornar sincrônico uma relação entre ser humano, paciente e máquina. Então, essa interação exige conhecimentos de fisiologia, de fisiopatologia, né, da própria máquina, de como funciona a máquina. Às vezes você está há 10 anos naquele hospital e você sabe manusear muito bem aquele seu ventilador. Mas você apareceu, foi chamado em um concurso, enfim, e entra em outro hospital e você fica meio perdido. Não é porque você é um mau profissional, mas é porque você está se habituando àquela máquina nova, tá? Então, tem esses dois fatores. Primeiro, por ser algo muito atual, e segundo, porque realmente essa interação depende de múltiplos fatores, né? Não é um fator só. Mas, será que é impossível? Será que você nunca vai aprender? Claro que não. Tudo quanto a gente faz com vontade, a gente consegue aprender. Então, eu peço para que, de verdade, vocês tentem aproveitar essa aula, vocês tentem aproveitar esse momento, pois realmente a gente vai dar uma pincelada no geral de sincronia. E se vocês se dedicarem, mandarem perguntas, depois eu respondo. Obrigada pelas perguntas, tá? Da aula passada. É importante demais para mim que eu saiba como vocês estão sentindo, quais as principais dúvidas, até que eu entenda como eu vou produzir os novos conteúdos, né? Até para saber o que é que eu tenho que fazer para vocês, quais as maiores dúvidas de vocês. Então, vamos só ver essa foto que eu tinha trago aqui, tá? O que é que a gente tem nessa foto? A gente tem a paciente e a gente tem a máquina. Então, eu tenho que ter uma compatibilidade, uma coordenação entre o que a minha paciente quer e o que a minha máquina fornece.
E isso é o que a gente vai aprender um pouquinho e entender quais vezes dá errado, por que dá errado, o que é que a gente pode fazer para minimizar isso, quais as repercussões de quando isso dá errado e por que é tão importante que a gente insira isso dentro da nossa prática e não apenas fique em uma aula que você não aplicou na sua prática clínica, tá? É novo estudar sincronia paciente e ventilador? Sim, é novo, tá? Então, é um tema muito atual, eu já falei isso. Se a gente pensar um pouquinho, eu até mostrei na foto passada, na aula passada, a gente falou que antigamente a gente ventilou com pressão negativa, lá em 1927 tinha os Iron Lungs, né? E aí, ó, a gente foi evoluindo para uma ventilação com Bird, para ventiladores de segunda geração, para os ventiladores microprocessados, né? Então, a gente começou a ter formas de tentar deixar mais sincrônica essa ventilação. Por exemplo, a criação do SMV foi uma tentativa de tornar mais sincrônico, por isso o nome é ventilação mandatória intermitente sincronizada. Não deu muito certo? Não deu, mas foi uma tentativa. O modo pressão de suporte, que é mais espontâneo, já é uma tentativa de dar mais autonomia ao doente, tá? E aí a gente entra nos ajustes finos da ventilação mecânica, a gente já está aqui nos anos 2000, tá? Então não é algo antigo, é algo muito atual. O que são esses ajustes finos da ventilação mecânica? A gente vai ter o rise time, é o tempo de subida. Então, quando o paciente está em PCV ou em PSV, eu posso decidir se eu quero entregar mais lento ou se eu quero entregar mais rápido, né? Esse tempo de subida, esse tempo para que eu atinja essa pressão. Eu tenho a sensibilidade expiratória ou percentual de ciclagem. O que é isso? É a transição da inspiração para a expiração no modo pressão de suporte. Nos ventiladores antigos isso era amarrado, eu não conseguia mexer. Hoje não, hoje a gente consegue alterar esse parâmetro, tá? A gente tem as curvas que fazem total diferença na nossa prática para que a gente consiga identificar essas assincronias, os loops. Então, os ventiladores eles vêm se atualizando com o intuito de fornecer mais conforto ao paciente e fornecer mais segurança também. E aí, eu trouxe a imagem do nosso não tão querido assim T5. Quem também já teve essa experiência, assim como eu, infelizmente, de vez ou outra, ainda tenho, tá? Trabalho no SUS, na minha prática clínica, eu sou do SUS. Então, vez ou outra, não tem nenhum ventilador disponível e a gente acaba tendo que usar um Inter5. É bom? Claro que não é bom. Mas, vez por outra, a gente ainda tem que utilizar, infelizmente. Não deveríamos mais hoje, mas ainda assim a gente utiliza. E às vezes eu estou dando curso em alguma cidade e aí o pessoal faz, Adriane, é só Inter5 na minha UTI. Então, o quanto a gente fica limitado para ventilar um doente, se o único ventilador que a gente tem disponível é um ventilador que não tem curva, que não tem ajuste fino, que o paciente geralmente fica assincrônico e a gente às vezes não identifica e mesmo quando identifica a gente não consegue muito corrigir, né? Então é bem complicado, mas é o que temos algumas vezes, tá? Mas o que eu queria trazer era mais um contraste para vocês entenderem de onde a gente saiu. Eu vou só ligar aqui, vocês vão ver que a única coisa que a gente tinha era esse LED. Ele mostrava aqui qual o valor de pressão estava sendo atingido, tá? Quando ele gerava a fase inspiratória. E a gente chegou nesses ventiladores aqui. Então, é maravilhoso quando a gente trabalha em um hospital e todos os ventiladores são de uma marca boa, são ventiladores que nos proporcionam ajustes finos, são ventiladores com gráficos, com telas maiores. Às vezes tem gráfico, mas é tão pequenininho que a gente não consegue ver muito bem, né? E tem alguns que tem a tela maior, então de longe a gente já consegue ver algo mais estranho que esteja ocorrendo. E aí a gente pode comparar que a gente tinha um Fusca e hoje a gente tem uma Ferrari. Então, se eu perguntar a qualquer um de vocês, se vocês tivessem o dinheiro para comprar qualquer carro no bolso, ninguém ia querer comprar um Fusca. Todo mundo iria querer comprar um carro mais caro, porque dá mais conforto. Porque se você sofrer um acidente, vai ter airbag. Na hora que você dirigir, vai ter direção hidráulica, elétrica, enfim, vai ter marcha automática. Então, tem uma série de condições que esses carros mais modernos, eles lhe proporcionam. Da mesma forma são os ventiladores. Eles têm uma série de funcionalidades que vão ter como objetivo melhorar o conforto do paciente e também dar segurança ao paciente de vocês, tá?
Só que, infelizmente, como eu já falei, nem sempre a gente vai ter os melhores ventiladores nas nossas UTIs. E quando a gente não tem, a gente trabalha até um certo limite. Óbvio, com avaliação clínica minuciosa do doente, uma avaliação gasométrica, uma monitorização do paciente, mas alguns outros ajustes a gente não consegue realizar. Então, sempre que possível, se o seu hospital pode comprar ventiladores mais modernos, incentive essa compra desses ventiladores mais modernos. Faz total diferença para os nossos pacientes, tá? Assim, muito ruim a gente ter que ventilar pacientes ainda com ventiladores que não nos dão ao menos uma monitorização gráfica para que a gente identifique como é que estão essas relações, como é que estão essas curvas, como é que está esse fluxo, como é que está esse disparo, enfim. Então, é muito importante que a gente tenha um ajuste mais fino da ventilação mecânica. E aí, primeira coisa, já falei na aula passada, o ajuste, a calibração do ventilador tem que ser feito, Não importa se aquela marca vai fazer com que você demore 5 minutos ou se vai fazer com que você demore 10 minutos na calibração. Você tem que calibrar, porque aquele momento da calibração, do teste do ventilador, é onde você vai conseguir detectar que tem qualquer erro, qualquer defeito na máquina ou no circuito do paciente. E você tem que fazer isso antes de conectar o paciente. E aí vamos trabalhar com realidades, né? Estou falando de tudo isso, já falei que é um tema atual. Será que os profissionais que a gente tem hoje dentro do mercado, eles conseguem reconhecer a sincronia pela observação gráfica? Vamos supor que você trabalha na UTI e todos os seus ventiladores são Servo-E da Maquet, que é um ventilador muito bom. Mas será que, mesmo você tendo 10 leitos, com 10 ventiladores de uma marca boa, que lhe proporciona ajustes mais finos, você consegue saber o que tem naquelas curvas? Ou se mesmo com a Ferrari, você só está botando ali o arroz com feijão? Sabe o que é pior, gente? É que na maioria das vezes, a gente até já consegue ter UTIs com ventiladores modernos. Mas muitas vezes os profissionais eles não sabem utilizar as funcionalidades daquele ventilador moderno. Então, você tem algo e você não está utilizando os recursos que aquela máquina ela lhe oferece, ela lhe disponibiliza. Então, eu vou falar aqui um pouquinho desse estudo. O que é que esse estudo ele mostrou? Era a observação desses profissionais, ele divide aqui em experts e não experts, ou seja, profissionais mais experientes e profissionais menos experientes. Vocês lembram que é sensibilidade de um teste diagnóstico? Sensibilidade é a capacidade daquele teste, daquela avaliação de identificar uma doença quando aquela doença efetivamente ela ocorre. Como assim? Desculpa. No caso aqui da assincronia. Quanto de sensibilidade à observação gráfica, né? Você observar, os profissionais de saúde observarem aquelas curvas de ventilador, o quanto era sensível para detectar aquelas assincronias que existiam. Um número muito baixo, tá? Foi um valor aqui, de 16% para os não experts e de 28% para os experts. Gente, isso é muito baixo. É uma sensibilidade muito reduzida, ou seja, a maioria dos profissionais eles não conseguem identificar que o paciente tem assincronia. Então, de repente, você trabalha em um hospital que tem todos os recursos e você não está sabendo sequer utilizar esses recursos. Você está fazendo a mesma coisa que você faria se você tivesse com o Inter 5 na mão, tá? Então, vamos mudar esse cenário. Esse estudo foi publicado em 2011. A gente não tem um estudo muito atual com ventilação invasiva, a gente tem até um com ventilação não invasiva um pouco mais recente, que também foi muito baixo, apesar de ter sido um pouquinho melhor, mas a gente precisa dominar mais a ventilação mecânica. Não são os números mágicos, é a máquina, é a interação da máquina com o paciente. Isso exige, como eu disse, um conhecimento global de fisiologia, de fisiopatologia. Eu reafirmo isso para entrar na cabeça de vocês mesmo. Só que eu tenho uma notícia muito boa. Esse estudo, publicado em 2016, ele realizou uma ação educativa com os profissionais, no caso, enfermeiros e terapeutas respiratórios. Os enfermeiros, eles tinham aí uma média de 5,8 anos de experiência. E os terapeutas respiratórios, eles tinham uma média de 13 anos de experiência. Nem o que é terapeuta respiratório.
Lá fora, né, fora do Brasil, a gente não tem muito o fisioterapeuta como um profissional que faz a fisioterapia respiratória e faz a fisioterapia motora. O fisioterapeuta é quem faz mais a parte motora e existe uma outra profissão que é o terapeuta respiratório, que é quem faz o que basicamente aqui no Brasil a gente faz, toda aquela parte respiratória é feita pelo terapeuta respiratório. Então, o que foi que eles fizeram? Fizeram um pré-teste, fizeram uma avaliação inicial com esses profissionais, depois deram uma palestra. Essa palestra, ela era constituída por 54 slides para os enfermeiros e para os terapeutas respiratórios, como eles manuseavam mais o ajuste mais fino da ventilação, eles tinham mais 23 slides adicionais. Após essa aula, após essa palestra, após essa ação educativa, eles fizeram um pós-teste, eles repetiram aquela avaliação inicial. E olha só que interessante. No grupo dos enfermeiros, a pontuação passou de 10 para 15, né? Foi estatisticamente significativo e foi importante, né? Clinicamente foi importante para a gente essa melhoria. E para os terapeutas respiratórios, eles já partiram de uma nota mais alta e eles também conseguiram melhorar essa nota em cerca também de 5 pontos. Então, a gente está aqui nesse momento, vocês estão na casa de vocês, sem nem sair da casa de vocês. Alguns estão no plantão vendo do celular, do iPad, outros estão em casa mesmo vendo do computador. Com essa aula aqui de cerca de 1 hora que a gente vai assistir, vocês vão conseguir identificar melhor as assincronias. Ana Irene, depois dessa aula eu vou sair um expert em assincronia? Claro que não. Claro que para isso você tem que aprofundar-se mais no conhecimento. Mas você certamente vai sair melhor do que há 10 minutos atrás, quando a gente começou essa aula. Então, aproveitem esse momento e suguem e deixem os comentários que depois eu vou respondendo. O que é? Afinal, eu estou falando o tempo todo dessa incompatibilidade, dessa incoordenação, ao pé da letra, afinal de contas. O que é a sincronia paciente-ventilador? É sempre que eu estou tendo a incompatibilidade entre o que o meu paciente quer e o que a minha máquina está me ofertando. Por exemplo, tem momentos em que a gente quer respirar assim, né? Não é verdade? A gente quer um fluxo mais alto. Tem momentos que a gente quer um fluxo mais baixo. Será que a máquina ela consegue dar exatamente o que o meu paciente quer? Ou será que às vezes o meu paciente queria o fluxo alto e a máquina está dando o fluxo baixo? Será que às vezes meu paciente quer respirar por esse tempo e a máquina está dando esse tempo? Ou às vezes o meu paciente só quer esse tempo e a máquina está dando esse tempo? Então todas essas incompatibilidades, elas causam o que a gente chama de assincronia entre paciente e ventilador. Quais as repercussões, né? Que é que isso vai trazer de importância clínica para os nossos pacientes? É só porque o paciente vai ficar ali fazendo um movimento paradoxal, Irene? Um aumentozinho de trabalho respiratório, isso não é importante não. Tenho muita coisa para fazer na minha UTI, não tenho tempo para ficar parado olhando para o ventilador. Eu vou lhe dizer que eu também, além da docência, atuo na prática clínica, tá? Então também tenho a mesma realidade que vocês. Então, depende do quanto de importância a gente está dando a isso. Se a gente quiser, a gente consegue sim administrar esse tempo, deixar às vezes de fazer coisas que nem são da nossa ossada, que a gente nem deveria estar fazendo, e começar a fazer coisas que impactam no prognóstico do paciente, né? Impactam na qualidade de vida, no tempo de internação, na mortalidade desses pacientes. Então, a sincronia, ela vai causar aumento do tempo de ventilação mecânica, ela vai causar aumento do tempo de UTI. Se o paciente está mais tempo na ventilação, ele vai passando mais tempo na UTI. Isso faz com que ele tenha mais disfunção diafragmática induzida pelo ventilador. Quanto mais tempo de ventilação mecânica, mais lesão diafragmática o meu paciente vai tendo. Se o meu paciente vai ficando com mais fraqueza, ele acaba ficando com mais necessidade de traqueostomia. Aí é mais tempo de UTI mesmo. Aí forma um ciclo vicioso. Meu paciente tem desmame difícil, né? E aí eu não consigo mais tirar ele do ventilador. Aí ele precisa de mais procedimentos invasivos, infecta mais. E aí o que é que eu causo? Aumento de mortalidade. Não é algo que a gente pode fechar os olhos, é algo que a gente tem que dar prioridade. As assincronias, elas estão na nossa frente e muitas vezes a gente tem um ventilador ótimo e a gente não está nem olhando para as curvas. Às vezes você vai mostrar o que é uma sensibilidade respiratória e você nem sabe o que é.
Então, sintam-se com essa obrigação quando vocês estiverem no plantão de eu preciso fornecer essa segurança ao meu paciente. Então, eu tenho que ter um olhar mais crítico, eu tenho que me cobrar, eu tenho que tomar essas dores para mim, essa responsabilidade de avaliar se o paciente está sincrônico ou não. O que é que depende nessa sincronia entre máquina e paciente? De que é que depende? Então, alguns fatores relacionados ao ventilador vão ser o quê? O trigger, que é o disparo, né, o início do ciclo, a entrega do fluxo, o término, né, a ciclagem, a transição da INS para EIS, a presença ou não de autopip, as condições relacionadas ao paciente, tipo, como é que é a capacidade respiratória desse paciente? Será que esse paciente é um paciente com aumento de complacência ou é um paciente com aumento de resistência? Pelas configurações daquele paciente, né, pelas características clínicas e fisiopatológicas daquele paciente, ele pode ter mais assincronia ou menos assincronia do momento do paciente. O paciente está mais sedado ou o paciente está mais agitado, mais acordado? Tudo isso vai interferir. Anirene, como eu consigo identificar se o meu paciente ele está sincrônico efetivamente? Além daquelas características mais macro, que muitas vezes são as únicas características avaliadas, que são o quê? Meu paciente ele está eupneico, ele está saturando bem, ele não tem aumento de trabalho respiratório, ele não usa musculatura acessória, ele não faz movimento paradoxal. Tá tudo ok, mas não é só isso. Quais são as outras coisas que a gente tem? Percebam aqui, ó, as características gráficas do ventilador. Por isso que é tão importante a gente ter uma máquina mais moderna, para que a gente consiga avaliar a curva de fluxo, a curva de volume e a curva de pressão. Cada sincronia a gente pode observar mais em uma determinada curva dessas, tá? Então, a gente precisa compreender como é cada uma dessas curvas, para que a gente identifique quando algo errado está acontecendo. Existe essa tabelinha, esse box, publicado nesse protocolo do estudo EPSync. Esse é um protocolo, tá? Não é um estudo que já foi realizado. Ele está em andamento e a gente está esperando aí quais vão ser os resultados. Ele está avaliando os fatores preditores de assincronia entre paciente e ventilador. E ele traz algumas características para a gente considerar que o paciente ele tem aumento de trabalho respiratório. Por que é que eu estou dizendo isso? Às vezes o paciente está um pouco taquipneico. Mas a taquipneia já é a característica dele, por alguma lesão neurológica, enfim. E aí você coloca lá, o paciente não tolerou tal modo porque ele estava fazendo taquipneia. Mas aí você não observa mais o resto das coisas. Então, lembrem que é uma série de características, tipo a taquipneia, o movimento paradoxal, as retrações supraclaviculares, intercostais, o movimento paradoxal, a própria dessaturação, a taquicardia, né? Então, você vai observar outras características além da só a taquipneia, tá? E o que é que vai fazer com que eu identifique mais a sincronia ou menos as sincronias? Existe um índice que é o índice de assincronia. O que é que ele vê? Ele vê a quantidade de ciclos com assincronia, né? A quantidade de ciclos assincrônicos pela quantidade total de ciclos que ocorreram naquele período. Tá? Então, ele é muito utilizado para a gente identificar se existe mais assincronia, se existe menos assincronia, esse valor que é o índice de assincronia. De que é que depende essa identificação? Primeiro, do período da observação. Tipo, você está observando isso de manhã, quando o paciente está mais acordado, de tarde, sei lá, na hora da visita que o paciente se agitou ou se acalmou, né? Depende muito. Se o paciente está mais sedado ou menos sedado. Do tempo que você passa lá olhando. Às vezes você atende, só olhou lá para ajustar algum FO2, alguma coisa da gasometria, mas você não efetivamente ficou de frente para o ventilador observando se ele estava sincrônico ou não. Então, é muito mais fácil que você deixe passar do que aquele colega que você às vezes entra na UTI e o colega está lá de frente para o ventilador, olhando se tem alguma coisa estranha, né? Então, faz uma observação mais detalhada. Vai depender do momento, né, que a observação foi realizada, como eu já falei, depende muito da condição do paciente. Do método de detecção. Andrene, não é só a observação das curvas? Não. Você pode avaliar se tem assincronia com o uso de ultrassom, você pode observar se tem assincronia com o uso de um catéter de pressão esofágica. Então, tem outros recursos para que você consiga identificar se tem assincronia ou se não tem assincronia. E da significância que você dá à assincronia.
Como assim significância? Primeiro, às vezes a sincronia ela grita mais aos nossos olhos, né? Ela chama mais nossa atenção. E às vezes a sincronia ela é mais discreta e você acaba não dando tanto valor. Mas principalmente o quanto que você, profissional, considera importante essa assincronia. Quem já trabalhou comigo sabe que eu sou muito chata em relação a isso, né? Uma das coisas que eu cobro muito é essa questão de o paciente tá sincrônico mesmo, olhava, não tava, enfim. Então, assim, você tem que tomar para si essa responsabilidade. Porque se você não toma, você vai esperar que alguém tome essa responsabilidade para si? Não, né? Então, a gente tem que tomar essa responsabilidade. Então, é algo que a gente está causando de lesão para o paciente. Olhem que os estudos mostram que pode aumentar, inclusive, a mortalidade. Então, não dá para a gente fechar os olhos. Mas eu que sou, assim, que me preocupo muito com isso, provavelmente dou uma significância maior e passo muito mais tempo observando essas assincronias do que talvez um colega que, não é importante não avaliar essa sincronia. Então, acaba que o valor que você dá àquilo vai fazer com que você identifique mais ou que você identifique menos. Eu espero muito que todo mundo saia dessa aula um pouco mais psicopata, como eu sou com essa questão de segurança do paciente, hein? Não causar dano, né? Lembra que eu falei na aula passada? Pelo menos você não tem que causar dano ou minimizar esses danos. Então, tudo que a gente puder fazer para que com a máquina, com o ventilador, a gente não aumente essas lesões, a gente precisa fazer. E aí, eu trouxe essa figura só para vocês entenderem que às vezes o paciente está totalmente entregue, quem está fazendo todo o trabalho é a máquina, mas às vezes o paciente está participando mais do processo, tá? Então esse exemplo, ele é bem claro, essa figura, é um sistema de roldanas, aqui vai ser sempre a máquina e aqui vai ser sempre a carga. E aqui é que a gente vai ter o paciente. O que é que vocês vão observar? Em uma ventilação totalmente controlada, o paciente não faz absolutamente nenhum esforço. Percebam que todo o trabalho, quem carrega é o ventilador. Quando a gente faz uma ventilação com um suporte, né, que a gente divide essa autonomia entre ventilador e a gente já dá uma certa autonomia ao paciente, a gente divide esse trabalho. Então, percebam que o ventilador carrega uma parte do peso, mas o paciente carrega uma outra parte do peso, tá? Mas, às vezes, a gente fica muito sossegado. Por exemplo, meu paciente está em pressão de suporte. A impressão de suporte ele não vai ter a sincronia, porque ele está fazendo uma modalidade mais espontânea, então ele não vai ter a sincronia nesse modo. Não é bem assim. Mesmo em modalidades mais espontâneas, o paciente ele pode ter as sincronias, que a gente vai falar um pouquinho aqui na frente, e ele pode ter também o que a gente chama de sobreassistência e subassistência, que é isso. Sobreassistência é quando você está dando tanta ajuda ao paciente que ele acaba não usando o músculo respiratório dele. Por quê? Porque a máquina sozinha já está fazendo um esforço. Acaba que mesmo passando por ele, ele não faz um esforço muito importante. E a subassistência é o inverso. A máquina está ajudando muito pouco. Então, isso faz com que o paciente se sobrecarregue muito, faça muito trabalho para compensar, para conseguir dar conta dessa carga. E aí eu vou revisar com vocês essa curva, que é uma curva fluxo-tempo de um ciclo ventilatório. Direi no que é que a gente tem aqui. Percebam aqui no número 4, é o que a gente chama de disparo. O disparo é a transição da expiração para a inspiração. O paciente estava exalando, no momento do disparo ele começa a inspirar. Como pode ser esse disparo? Pelo tempo, de acordo com a frequência respiratória que você programou, ou pela sensibilidade, que pode ser a pressão ou pode ser a fluxo. Valores de pressão são valores negativos e valores de fluxo são valores positivos. Depois a gente vai ter um momento em que a válvula inspiratória permanece aberta, é a fase inspiratória do ciclo. Aqui no 2 a gente vai ter o que a gente chama de ciclagem, de transição da ins para expiração. Então, quando chega aqui, a máquina está dizendo assim, parou. A partir de agora, eu não quero mais a válvula inspiratória aberta. A partir de agora, a gente vai abrir a válvula expiratória para que o paciente ele exale esse ar. E aí a gente entra no número 3, que vai ser toda a fase expiratória em que o paciente vai estar exalando esse ar, tá certo? Assim, né, passada essa revisãozinha, a gente chega nos 3 tipos de assincronia. A gente vai ter assincronias de disparo,
de ciclagem e de fluxo. De disparo, nós vamos ter 4 tipos, de ciclagem 2 tipos e de fluxo 2 tipos. Então, a gente vai começar com as assincronias de disparo, que são um pouquinho mais extensas. O que é que a gente identifica nessa primeira curva? A gente identifica uma sincronia do tipo disparo ineficaz. Ora, gente, o nome ineficaz está me dizendo que não foi eficaz. Ou seja, o meu paciente, ele queria um ciclo, ele pediu um ciclo, mas ele não conseguiu receber. A máquina, ela não identificou esse esforço do paciente. Não é porque tem um catéter e está identificando o trabalho lá do diafragma, não é isso. Mas quando o paciente faz essa negativação de pressão pleural após a contração, o estímulo diafragmático, ele causa uma variação de fluxo, que seria uma variação positiva, e uma variação de pressão, que seria uma variação negativa. O que é que você vai escolher? Se essa sensibilidade é a pressão ou se essa sensibilidade é a fluxo. Às vezes, o valor da sensibilidade está muito difícil, tá? Então, o paciente acaba não conseguindo disparar. Então, no disparo ineficaz, o paciente fez um esforço, mas não foi suficiente para disparar a máquina. Pode ocorrer pelo próprio valor de sensibilidade. A gente diz que se os valores absolutos estiverem muito altos, Andrene, como assim valores absolutos? Tipo, se ao invés de 2 tiver 4, se ao invés de 1 tiver 6, enfim, valores muito altos, absolutamente falando. Não estou falando dos sinais positivo e negativo, porque quando a gente fala da sensibilidade e a pressão, como menos 4 é mais negativo, né? É menor do que menos 2, se a gente falar do geral, a gente estaria cometendo um erro nessa fala. Então, estou falando de valores absolutos, tipo 1, 2, é mais fácil que o paciente dispare do que valores de 3, 4, 5, tá? Então, cuidado com esse valor do disparo e cuidado com as condições do paciente. Às vezes, o valor de sensibilidade, você já ajustou, você já reduziu e ainda assim ele faz disparo ineficaz. Quando você vai observar, ele está fazendo autopipe, que aumenta o trabalho respiratório dele, né? Ou às vezes esse paciente, ele tem excesso de sedação, tem uma depressão do comando neural, tem uma fraqueza muscular respiratória já muito importante. Então, são condições que podem dificultar o disparo dessa máquina, tá ok? Aqui é só mostrando, na curva de pressão a gente vai ver essa quedinha que não veio acompanhada do ciclo e na curva de fluxo a gente vai ter essa elevação que não veio acompanhada do ciclo. Aqui seria um outro tipo de assincronia, a sincronia do tipo autodisparo. Então, disparo ineficaz, o paciente pediu e não recebeu. Autodisparo, o paciente está recebendo sem ter pedido. Como assim, Anderene? Vamos identificar uma coisa aqui nessa curva. Aqui, vocês vão ver que ele está fazendo a frequência de 25 e o volume 237. Eu quero que vocês prestem atenção, porque já já eu vou mostrar esse paciente após ajuste. Percebam que toda vez que ele exala o ar, a curva de volume ela não retorna ao zero. Por que essa curva não retorna ao zero? Esse paciente está tendo o que a gente chama de autopipe? Não é autopipe, é uma curva que está aparecendo um vazamento. Então, quando a curva de volume não retorna ao zero, não confundam com autopipe. Quando a curva de volume não retorna ao zero, é um vazamento. O que é que você vai fazer? Identificar onde está acontecendo esse vazamento. Pode ser o CAF, pode ser algum copinho quebrado, pode ser algum rasgão no circuito, mas você vai procurar até encontrar de onde está surgindo esse vazamento na curva. Esse vazamento faz com que o ventilador fique tendo esse alto disparo, assim como água no circuito, presença de secreção, são características que podem estar autodisparando a máquina sem que tenha sido pelo próprio esforço do paciente. Vamos observar aqui, ó. Aqui é uma curva onde a gente vai ter a pressão diafragmática, ou seja, o esforço efetivo do paciente. Vocês vão observar que aqui eu tive pressão diafragmática, curva de pressão e curva de fluxo, ou seja, eu pedi e tive um ciclo. Aqui eu pedi e tive um ciclo, pedi e tive um ciclo. Mas aqui, gente, eu tive um ciclo que eu não pedi. Vocês observam curva aqui de pressão diafragmática? Não. Por quê? Porque não foi solicitado ao paciente. Aqui a gente teve o que a gente chama de autodisparo. O autodisparo ocorre ou por valores absolutos muito baixos de sensibilidade. Aí eu vou botar 0,5 de sensibilidade para um homem adulto. Provavelmente vai ser tão fácil que às vezes até as oscilações cardíacas causam um autodisparo da máquina. Ou por alguma dessas alterações, né, que eu já falei. Secreção, água, vazamento, etc.
Aqui seria aquele mesmo paciente após correção. Observem que agora a frequência respiratória dele diminuiu e o volume está maior, porque antes ele não lia todo o volume, porque não era todo o volume que estava voltando, já que parte estava vazando. Nesse caso era o CAF que estava desinsuflado. E aí o que é que acontece? Como ele está tendo alto disparo, ele tem uma frequência respiratória maior do que o que seria normal para ele, maior do que o que ele estava realizando. Saindo, só aqui um exemplo de água no circuito, eu vou até botar para rodar. Só para vocês verem, essa água balançando, o ventilador pode entender que foi uma variação de fluxo ou de pressão do paciente. Ele não tem como identificar, né? Não é com catéter de pressão esofágica, não tem uma avaliação direta do estímulo diafragmático, nada disso. Então, qualquer variação que possa ocorrer, ele pode identificar como um ciclo, mas na verdade não foi um ciclo solicitado pelo paciente, não foi um disparo do paciente. Saindo do alto disparo e do disparo ineficaz, a gente vai entrar no duplo disparo e no disparo reverso. Irene, o que são essas duas coisas? Eu já estou vendo a curva e já estou vendo que é algo mais difícil, digamos assim, algo mais gritante. Sim, o fato de ser gritante, às vezes eu nem acho tão ruim. Porque quando é mais gritante, às vezes até outra pessoa vai e chama você, olha, eu não estou sabendo o que é isso não, mas eu acho que esse paciente não está bem. E às vezes quando é uma assincronia mais discreta, as pessoas nem percebem, né? Então, é ruim para o paciente, mas às vezes chama mais a atenção da equipe. Então, o duplo disparo, vai ser justamente quando para um esforço do paciente você teve 2 ciclos. Qual o grande problema desses 2 ciclos? Que um vai ocorrer empilhado sobre o outro. Isso vai fazer o que a gente chama de air stake, empilhamento de ar, o que vai fazer com que eu tenha volumes muito altos. Então, vamos supor que eu estava ventilando, era para mim ter 400 ml de volume. Aí eu tive um ciclo e um disparo sobre esse ciclo. Então, o que eu fiz? Empilhei 400 mais 400, ou 400 mais 300, enfim. E aí, o que é que eu causo? Volutrauma. Então, muito cuidado com as assincronias de duplo disparo, com essa questão do empilhamento de ar, para que vocês não causem o empilhamento de ar nos pacientes. E aí, o que é o duplo disparo, basicamente, eu já disse. O que é mais comum de causar duplo disparo? O tempo inspiratório pode estar curto, ou seja, o tempo inspiratório ajustado pela máquina é menor do que o tempo inspiratório que o meu paciente precisa, fazendo com que, antes de terminar, ele já faz um novo esforço, porque ele ainda estava no tempo inspiratório dele. Então, percebam aqui o que? Percebam que aqui ele tinha um tempo inspiratório menor, a curva da PEMUD do X-Lang, e aqui, ele tem um tempo inspiratório maior, sendo que você não mexeu no tempo inspiratório do ventilador. Então, quando ele termina esse primeiro tempo, ele ainda está fazendo esforço, ele acaba deflagrando um novo ciclo. Então, você tem o duplo disparo, 2 ciclos para um único esforço do paciente. Pode ocorrer por esforço excessivo do paciente também, tá? E aí você pode, às vezes, acabar tendo que trabalhar um pouquinho com sedação quando com ajustes você não consegue. Mas sempre tirem, pelo amor de Deus, da cabeça de que o paciente está desconfortável, vamos aumentar a sedação. Inclusive, a gente vai ver aqui que alguns tipos de assincronia pioram com esse aumento de sedação, tá, gente? Então, cuidado com esse tipo de raciocínio, não queiram aumentar a sedação do paciente por qualquer coisa. Sempre a gente vai tentar tratar essas assincronias através do ajuste. Ele estava com o tempo inspiratório mais curto, eu vou aumentar o tempo inspiratório. Às vezes a gente pode aumentar o valor da pressão e às vezes consegue uma melhora também, tá? Então, vai primeiro nos ajustes. E em último caso, que você vai pensar em um bloqueador neuromuscular, em uma coisa desse tipo. E aí a gente tem o disparo reverso. Irene, o que é o disparo reverso? É muito parecido com o duplo disparo. Se vocês olharem essa curva agora, parece muito com o que a gente estava observando, não é verdade? O que é o disparo reverso, afinal de contas? Eu vou botar para rodar. Eu não sei se vocês vão conseguir ver de casa. Mas aqui no servo, a primeira curva, quando é solicitada pelo paciente, ela fica rosinha. Toda curva que é solicitada pelo paciente, ela fica rosinha, o disparo. É o que mostra que o disparo foi do paciente. Quando fica todo verde, é porque foi um ciclo controlado, ou seja, foi um ciclo mandado pelo próprio ventilador. Qual o cuidado que a gente tem que ter aqui?
a gente vai ter um ciclo controlado e um ciclo assistido. Um ciclo controlado e um ciclo assistido. Mais uma vez, um ciclo controlado e um ciclo assistido. Percebam que é um verde e um rosa, um verde e um rosa. O que é que isso quer dizer? Que o primeiro ciclo não está sendo solicitado pelo paciente. O primeiro ciclo foi um ciclo controlado. Lembram que a caracterização do duplo disparo é que para um esforço do paciente ele recebeu 2 ciclos. Aqui não. Aqui é um ciclo que vai ocorrer, né? Um disparo reverso a um ciclo controlado. Nirene, como assim? A gente vai dizer que isso é uma consequência de um mecanismo chamado entrainment respiratório. O que é isso, né? O que é esse mecanismo? Foi descrito há muitos anos atrás, durante o sono, e entendeu-se que dependendo do estado do sono, às vezes você tinha uma nova frequência respiratória que era induzida por algum tipo de reflexo. Nesse caso, essa foto é extremamente ilustrativa, eu aconselho quem quiser ler esse artigo, tá? Ele dá uma revisada sobre o disparo reverso. O ventilador, ele disparou. E aí, quando ele faz essa inflação, né, pulmonar, ele acaba ativando receptores, não só receptores pulmonares, mas também receptores que estão nas vias aéreas dos pacientes. Esses receptores, eles mandam um estímulo lá para o cérebro. Olha, eu acho que a gente precisa mandar um ciclo, porque teve alguém aqui, ó, que me estimulou. O que é que o cérebro faz? Se alguém está me impedindo, eu vou mandar. Aí o cérebro, ó, manda o diafragma contrair. Quando o diafragma contrai, ele contrai no momento que você tem um ciclo já controlado. Acaba que você vai tendo uma relação muito comumente de 1 para 1, às vezes de 2 para 1, mas é uma relação muito contínua. Por quê? Porque a cada ciclo ele dispara, a cada ciclo ele dispara. E aí a forma hoje é muito novo, tá, gente? O disparo reverso é extremamente atual. Então é algo que a gente ainda está compreendendo melhor e que talvez daqui a alguns anos a gente consiga manusear melhor. Hoje a gente sabe que está muito associado ao excesso de sedação. Então esse é um dos casos em que se você quiser, vou aumentar a sedação do paciente, ele só tende a piorar. O ideal é que você reduza essa sedação. Nos casos em que isso não é possível, tipo numa SARA, que às vezes você não vai poder reduzir a sedação, você já sabe que ele vai ficar fazendo empilhamento de ar, você pode curarizar. Mas a questão do raciocínio de aumentar a sedação quase sempre vai dar errado para o paciente, vai piorar ainda mais esse disparo reverso. O intuito é que você reduza a sedação ou mexa também em alguns parâmetros. Em alguns casos dá certo, em outros casos nem tanto, tá? Aqui mais ilustrativamente, o que é que vocês vão observar? Percebam que quem iniciou foi o ventilador, ó, iniciado pelo ventilador, e no segundo momento foi iniciado pelo paciente. Lembra que eu falei da questão da corzinha verde e da corzinha rosa? Direne, como assim? Aqui é uma monitorização de pressão esofágica, e vocês vão perceber que nesse momento eu não tinha contração diafragmática, eu não tinha alteração de pressão esofágica. No meio de um ciclo que era controlado, o meu diafragma contraiu e alterou essa pressão esofágica. Então, percebam, quando a gente fala de disparo reverso, é reversamente, né? É por consequência de um ciclo controlado. Lembrando mais uma vez, isso é muito atual, então a gente ainda está compreendendo melhor. Mas entendam essa diferença para na prática não vou aumentar a sedação do paciente. Enfim, para não estar cometendo erros e acabar piorando, achando que tudo é duplo disparo, porque a condução dos dois é diferente. Aqui seria um duplo disparo, percebam que é o rosa, tá vendo? Foi disparado pelo paciente. E aqui, ó, foi verde no primeiro e rosa no segundo. Ou seja, aquele exemplo que eu disse a vocês, que foi um ciclo controlado e no meio do ciclo controlado ele fazia o disparo reverso. Ciclagem prematura. Lembram que no duplo disparo o tempo inspiratório era muito curto? E aí você precisava prolongar o tempo inspiratório? Na ciclagem prematura vai ser bem semelhante, ou seja, o tempo inspiratório também vai ser curto. Mas aqui o paciente está fazendo um esforço um pouco menor. Por isso que a gente observa o esforço dele na curva, mas esse esforço ainda não foi suficiente, por exemplo, para causar um segundo disparo e ter um duplo disparo, tá? Então, é justamente essa alteraçãozinha aqui, ó, na curva de fluxo. Vocês vão perceber que na fase expiratória, o paciente ainda está fazendo esforço. Vamos observar que isso ocorre frequentemente.
Estão percebendo que em cada um dos ciclos, ele inspira e na hora da expiração ele ainda está fazendo o esforço na curva de fluxo. Ciclagem prematura, tempo inspiratório neural do paciente é maior do que o tempo inspiratório do ventilador. Então, o principal ajuste que você vai fazer é relacionado a esse tempo inspiratório. Se tiver em PCV, você mexe no tempo inspiratório. Se tiver em volume, você pode tentar manusear o fluxo. E se tiver em pressão de suporte, você mexe no que a gente chama de percentual de ciclagem, né? Que eu já falei lá, que é a ciclagem como ocorre no modo pressão de suporte. Então, percebam que se eu tiver um percentual de ciclagem de 50%, o meu tempo inspiratório é muito menor do que com um percentual de ciclagem de 10. Então, em PSV, a gente pode hoje manipular esse percentual de ciclagem para corrigir, às vezes, uma ciclagem prematura ou uma ciclagem tardia. Isso é uma coisa que a gente não faz no Inter 5, por exemplo, tá? Esse tipo de ajuste fino a gente não faz no Inter 5, por exemplo. Aqui, a ciclagem prematura e o duplo disparo. Então, vocês vão perceber que ele faz ciclagem prematura em alguns ciclos e lá na frente ele chega a fazer um duplo disparo. O mecanismo é o mesmo, os dois têm um tempo inspiratório que está insuficiente. Só que, por vezes, ele pode causar uma ciclagem prematura e aqui, ó, um duplo disparo que foi causado. Percebam que ele tem as duas coisas. Ciclagem prematura. Ok. E ciclagem tardia? É o inverso da ciclagem prematura. Então, se em um eu tinha um tempo inspiratório ajustado que estava muito curto, na ciclagem tardia o tempo inspiratório ajustado está muito longo. Vocês percebem agora, porque não dá para usar um para todo mundo? Porque às vezes, de acordo com as características de complacência, resistências constantes de tempo, elas são diferentes e o tempo inspiratório ele é diferente, tá? Então, não dá para usar a receita de bolo não, gente, senão o paciente vai ficar sincrônico. E você vai decidir se você é o profissional que quer mudar isso ou se você é o profissional que vai ser conivente e vai deixar o paciente lá se lesionando. E aí, ó, vamos observar como é a ciclagem tardia. Percebam que ele inspira e ele zera a curva de fluxo para poder expirar. Então, por que que isso ocorre? Porque o tempo inspiratório está longo demais. O paciente já nem estava mais fazendo esforço e a máquina ainda está na fase inspiratória. Aqui, ó, seria justamente após correção, eu quero que vocês observem que a curva ela demora e eu quero que vocês olhem para esse valor, tempo inspiratório de 1,65 segundos, um tempo inspiratório alto. Ai, Anirene, quem foi a pessoa que chegou lá no ventilador e botou um tempo inspiratório tão alto assim? O que é que essa pessoa estava na cabeça? Gente, é tão comum eu pegar esse tempo inspiratório de 1 e pouco nesse ventilador, porque esse ventilador, a não ser que você já tenha mudado as configurações dele, você ajusta a relação em Zs e não tempo ins. Quando você ajusta a relação em Zs, ele vai lhe dar lá um determinado tempo inspiratório. Só que aí veio a gasometria e você mexeu na frequência respiratória e você esquece de mexer na relação em Zs. O que é que acontece? Quando você mexe na frequência e não mexe na relação em Zs, você sobrecarrega o tempo inspiratório. Ou deixando longo demais ou deixando curto, dependendo do ajuste que você fez na frequência respiratória. Então, é muito comum eu pegar tempos inspiratórios inadequados quando o ajuste é feito dessa forma. Porque você olhou só ali para aquilo que você ia ajustar e esqueceu de todo o resto dos ajustes do ventilador. Então, cuidado com isso. Percebam que aqui ele vai fazer a ciclagem tardia em todos os ciclos, tá? E aqui, ó, eu corrigi a ciclagem tardia. Como é que eu corrigi? Eu fui lá na relação em Zs e modifiquei. E aí, o meu tempo ins, ele deixa de ser um tempo ins de 1,65 e passa a ser um tempo ins de 1,06, que para esse paciente ficou bom. Eu esqueci de tirar o som desse vídeo. Desculpa. Percebem que agora eu deixo de ter essa configuração de curva e eu passo a ter uma curva onde ele inspirou e exala esse ar, porque agora eu tenho um tempo inspiratório mais adequado. Às vezes o tempo inspiratório adequado é 0,8, às vezes é 0,9, às vezes é 1,1, vai depender de paciente para paciente, não existe número mágico. E aí, né, ter muito cuidado com os pacientes com distúrbio obstrutivo,
Por quê? Porque são pacientes que têm um aumento de resistência, né? Que às vezes, né, se for no caso do DPOC, ele tem um aumento de complacência, enfim. E às vezes esse paciente, por essas características de componente elástico e componente resistivo, ele tem um tempo inspiratório mais curto e um tempo expiratório mais longo. Então, cuidado com esse perfil do paciente, principalmente, eles tendem a fazer mais ciclagem tardia. Aqui é um exemplo, né, daquilo que eu falei. O quanto você dá de importância, porque exige sua dedicação. Tipo, aqui o paciente estava com esse percentual de ciclagem e percebo que ele estava fazendo a ciclagem prematura. Percentual de ciclagem, a transição da INS para EIS no modo pressão de suporte. Quanto maior, menor vai ser meu tempo INS. Então, ele estava com 35 e ele estava fazendo ciclagem prematura, tá vendo bem aqui? O que foi que eu fiz? Primeiro, eu vim para essa outra imagem, baixei logo para 20. Achei que estava muita ciclagem prematura, vou baixar logo para 20. O que é que ele faz aqui, ó? Ciclagem tardia, ele demora demais. Eu não, 20 não deu, vamos aumentar para 30. Quando cheguei em 30, ficou tudo ok, tá? Então, atenção, não é só, vou mexer para tanto, você mexe. Aí você continua observando para ver se realmente ficou adequado ou se não ficou adequado, tá, gente? Terminamos as sincronias de disparo, terminamos a sincronia de ciclagem e vamos para as sincronias de fluxo, nosso último tema. E eu considero talvez o mais fácil. Só tem dois tipos, fluxo insuficiente e fluxo excessivo. Como o fluxo é um pouco mais fácil de entender, fica mais fácil você compreender que ou eu estou dando fluxo de mais ou eu estou dando fluxo de menos. Quando a gente dá fluxo de menos, que a gente tem o que a gente chama de fluxo insuficiente, a gente vai ter essa concavidade aqui na curva de pressão, quando tem valores de fluxo muito baixos. E a isso a gente chama de fome de ar, tá? Então, cuidado para os pacientes não estarem com fluxo insuficiente ou fluxo excessivo. Anirene, essas sincronias de fluxo só ocorrem no modo VCV? Não só, tá? É muito mais comum que elas ocorram no modo VCV, porque lá o fluxo é amarrado. Mas, por vezes, quando você está ventilando a pressão, você consegue deixar um fluxo mais adequado através, por exemplo, de um ajuste de rest time, né, que é a entrega dessa pressão. Então, por exemplo, o próximo exemplo de fluxo excessivo, eu vou dar justamente em um paciente que está em PC ou em PS, eu não lembro, vamos olhar aqui para frente. O que acontece no fluxo insuficiente? O fluxo ele não atende às demandas do paciente, seja porque o paciente está com a demanda excessiva, tipo o paciente está com febre, e aí ele vai querer uma demanda muito grande, ou até mesmo, né, simplesmente porque o valor de fluxo estava muito baixo. Você colocou um fluxo de 20 e é um valor muito baixo de fluxo, então ele vai fazer um fluxo insuficiente. Você vai identificar através dessa concavidadezinha na curva de pressão, tá? E você vai ajustando o valor de fluxo, ou como eu já disse, quando ele está em PC ou PS, às vezes a gente consegue um ajuste através do rest time. Aqui em fluxo excessivo, tá em PC, tá, gente? Então, observem que ele está em pressão controlada. Esses parâmetros aqui de baixo não vão mudar. Mas aqui, que eu não consigo mostrar a vocês, o valor de rampa do paciente está em 80. Entendendo o que é rampa? Rampa é o rise time desse tipo de ventilador. Cada ventilador ele pode ter uma nomenclatura diferente para essa variável, tá? Para esse rise time. O que é que vocês estão observando aqui de estranho? Conseguem observar isso aqui? Vocês acham que é normal essa espículazinha, ó? A gente chama isso de overshoot. Overshoot é essa espículazinha, esse aumentozinho que dá na curva de pressão. Isso vai acontecer, nesse caso, por conta de um fluxo excessivo, ou seja, um fluxo que eu estava fornecendo muito elevado. Quando, já eu mostrar, quando eu reduzir essa rampa, eu deixo de ter espícula, eu deixo de ter overshoot, porque agora eu dou um fluxo mais adequado. Mirene, mas o fluxo é livre. Sim, o fluxo é livre, você não está amarrando o fluxo do paciente. Mas à medida que você pode entregar essa pressão em um tempo maior ou menor, você pode estar adequando melhor essa ventilação. Por isso que é o que a gente chama de ajuste fino da ventilação mecânica. Observem, essa curva é exatamente o que a gente tinha aqui. Tá? Então, meu paciente, sei lá, acho que foi semana passada, retrasada, ó, em janeiro já de 2020, observem que essa curva é basicamente o que a gente observa aqui no desenho, né, do artigo. Então, fluxo excessivo, o fluxo é maior do que a demanda do paciente, é maior do que o paciente precisa. Pode ser por pressões altas ou por fluxos altos. Nesse caso,
o meu ajuste foi simplesmente o ajuste do rise time, que é a rampa. Vocês percebem que aqui são os mesmos valores de pressão, mas eu não tenho mais overshoot. E eu mexi simplesmente no valor do rise time, que nesse ventilador a gente denomina de rampa. Então, atenção com essas variáveis que os nossos ventiladores mais modernos nos possibilitam. Usem o ventilador a favor. E não é nem só para a questão da sincronia. É para fazer uma terapia de expansão pulmonar, é para fazer uma terapia de higiene brônquica, tá? Então, usem o que vocês têm na UTI, que dá tanta informação a favor do paciente, e não contra o paciente de vocês. E aí, eu trouxe imagens simplesmente para falar o quê? Quando começou essa aula, eu acredito que a maioria de vocês estava, nunca vou conseguir aprender a sincronia, é muito difícil, né? Exige muito conhecimento, eu não vou conseguir isso. E eu mostrei lá aquele artigo que eu falei para vocês que depois de uma aula vocês já conseguiam dar uma clareada. Então, vocês entendem que após uma simples aula de 55 minutos, faz que a gente está gravando, vocês conseguem ter uma clareza. Provavelmente eu abri os olhos de vocês para muita coisa que antes vocês não tinham conhecimento. E o melhor, da casa de vocês, sem vocês nem terem saído, ou do plantão de vocês, enfim, de onde vocês estejam. Então, a questão do que é difícil é muito quanto a gente resolve se limitar ou quanto a gente quer aprender. Eu trouxe a frase do Einstein porque existe muito mito, né, na ventilação mecânica, que eu não vou aprender, às vezes porque eu já sou mais velho, eu não tenho mais tempo para aprender isso, e dá, né, como a gente viu aqui, em pouquinhos tempos que você vai tirando na sua semana, você consegue aprender aquilo, às vezes porque você se formou agora e acha já, eu não posso entrar na terapia intensiva, porque terapia intensiva é a área mais difícil, não vai dar para mim, eu teria que estudar muito, eu não vou conseguir. Estudar muito você vai ter que estudar, tá? Mas dependendo da sua vontade, você vai conseguir ser um intensivista excelente, só vai depender do quanto de atenção você quer dar isso. Então a frase ela diz o quê? É uma força mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia, a vontade. Então se for da vontade de vocês, vocês vão procurar palestras, vocês vão ir para congressos, vocês vão conversar com os colegas quando tiver dúvida, eu não estou identificando muito, vou chamar meu colega que está ali na outra UTI, ver se ele sabe para a gente tentar aprender mais sobre isso. Você vai fazer um curso, seja online, seja presencial, mas você vai ler aquele artigo que às vezes eu mando no grupo e às vezes você não quer ler porque acha que já é muito ocupado. Então, o quanto de prioridade você está dando a isso, tá? O motivo dessa semana ser semana segura, mais uma vez eu quero reafirmar a vocês, é porque a gente tem que pensar cada dia mais na segurança dos nossos pacientes. Eles estão em condições de vulnerabilidade e cabe a nós fazer o melhor e dar a maior segurança e o maior conforto possível para esses pacientes, tá? Então, se vocês puderem se aprofundar mais nesse tema, como eu disse, vocês saem hoje um pouco melhor do que o que vocês entraram. Talvez algumas pessoas aí, colegas que já saibam muito, não tenham mudado tanta coisa, mas para a maioria eu acredito que sim, que são aquelas pessoas que me perguntam, que têm muita dúvida. Então, se em 55 minutos de aula a gente já conseguiu ter esse ganho, imagina você se atualizando mais, fazendo um curso, indo para a aula, enfim. E eu quero também falar da possibilidade do online, né? Então, vocês viram que da casa de vocês conseguiram ter esse aprendizado. Uma das formas de curso que eu tenho, além do presencial, é o curso online. E eu, particularmente, fui uma das primeiras pessoas que pensei, tipo, será que realmente a gente vai conseguir ensinar a ventilação mecânica online? E, graças a Deus, os relatos são muito positivos. Então, graças a Deus, eu vejo as pessoas que fizeram a primeira turma do curso. Aí eu aprendi muito, aí eu tô muito segura, eu assisti aquela aula 3 vezes, enfim. E tudo isso faz com que eu entenda que sim, quando a gente quer, a gente aprende com qualidade, baseado em evidência, a gente aprende vendo exemplos práticos, mas isso vai depender do quanto de importância, do quanto de significância você vai dar a essa ventilação do paciente, tá? Então, peço a todos vocês que têm essa preocupação, que não percam a aula de sexta, a aula de VILI, lesão pulmonar induzida pela ventilação. Andrene, você falou disso na aula 1. Eu falei muito superficialmente, praticamente só disse o que era VILI, mas não expliquei muito quais eram os mecanismos, o que é que a gente tem de atualidade, driving pressure, mechanical power, que é isso? Você sabe aplicar isso na sua rotina? Será que vai ficar só no livro ou que você consegue incluir isso na sua prática clínica? Então, eu aguardo vocês
Eu tenho certeza que vai ser uma aula muito positiva, uma aula que eu também gosto de dar, porque é um assunto bem atual e é um assunto que faz com que a gente raciocine bastante, né, para compreender. E eu aguardo vocês sexta-feira às 20 horas. Vocês vão receber de novo o link nos grupos de WhatsApp ou nos e-mails que estão cadastrados para que a gente finalize essa semana de forma que vocês se sintam mais seguros e que vocês propiciem mais segurança aos pacientes de vocês na hora de conduzir a ventilação mecânica, tá? Boa noite a todos e muito obrigado pela atenção.